em função dos sonhos importados, né, de fora do pequeno grupo, a gente acaba deixando de sonhar o nosso sonho, deixando de socializar o nosso sonho. Isso é um exercício que precisa ser feito. Tem nações indígenas que todo dia de manhã, antes deles dividirem as tarefas, de irem para o trabalho, eles fazem a socialização dos sonhos. O que você sonhou essa noite? E essa socialização do sonho cria um clima de convergência, de abertura ao outro, etc. Então, quando eu digo radicalizar o pedagógico, é pensar nessas áreas. A educomunicação é uma prática absolutamente importante para esse processo de romper com o silêncio, ou o silenciamento. A hora que nós fazemos um exercício de crianças de 4 anos, expressando o que pensam ali para a sua comunidade e repercutindo no mundo por meio de outros apoiadores que estão nesse mesmo canal, isso é fundamental. Eu participei uma vez em Santarém, em escolas rurais, escolas em Santarém que não tem cartaz, nada para acelerar o processo de aprendizado da leitura e da escrita, mas tinha uma coisa que eu fiquei impressionado, uma rádio comunitária que colhia reportagens feitas pelas crianças em cada escola e transmitia num dado horário, e todas as escolas sintonizavam a rádio para ouvir o que crianças de outras escolas estavam falando sobre a sua realidade, etc. Isso vai criando um movimento de resistência, uma cunha de resistência a essa lógica hegemônica que é individualista, que nos distancia de nós próprios, que talvez possibilite um acúmulo de forças para a gente incidir nas políticas públicas. Mas ela por si só não é suficiente. Então, por um lado é esse processo, e por outro lado é o processo de nós nos apoderarmos da responsabilidade política de incidir nas arenas coletivas. E aí a gente precisa também romper com essa nossa inércia de não ir para a Câmara de Vereadores, né? Câmara de Vereadores para uma cidade como São Paulo é muito longe, para cidades pequenas é perto, mas ninguém vai para a Câmara de Vereadores, ninguém vai para a Assembleia Legislativa, ninguém vai para a Câmara Federal, mas não é só lá que tem que ir. Lá é uma das instâncias que está pactuada na nossa sociedade como a de tomada de decisão, mas tem várias outras, e nós podemos construir outros foros de tomada de decisão, de orçamento participativo, de participação popular, de conselhos os mais diversos, de saúde, de meio ambiente, etc., que podem gradativamente ganhar musculatura e impactar a formulação e a pactuação da política pública. A política pública ela deve ser consequência do que nós pactuamos na sociedade, e não o contrário, né? A concepção teórica, de muitos teóricos de política pública, é política de Estado. Quem é responsável por formular e implantar a política pública é o Estado. Não, o Estado é um dos componentes. E tanto mais forte será a ação do Estado, quanto mais a gente pactuar e pressionar o Estado para que as políticas públicas sejam aquilo que nós desejamos. Nessa lógica, a escola, a unidade de conservação, um SESC da vida, uma instituição que tenha, né, uma área verde urbana, que tenha clareza disso, no sentido de fomentar a aproximação de atores com título universitário ou não, né? Porque quando a gente fala na escola do biólogo, agrônomo, parece que é só quem tem, né, formação. Não, todos. Né? Quando a gente pactua a aproximação de todos esses atores para conversar sobre a gestão daquela unidade, e depois a gente pode começar a conversar uma gestão dessa unidade, significa enfrentar a questão do individualismo no cooperativismo, né, ou no não cooperativismo, que tem raízes muito mais profundas do que a falta de vontade daquelas pessoas. Como é que a gente cria uma cooperação para efetivamente termos cooperativismo, termos valorização das iniciativas de trabalho e renda? Tem um movimento em São Paulo de hortelões urbanos, né? Uma meninada, começou com alguns, não sei o que, hoje são 11 mil pessoas conectadas por internet. Quando eles falam, olha, o Centro Cultural São Paulo tem uma área de terra que está meio largada, vamos ocupar aquela área. Aí vai
um monte de gente para lá conectar, chegam lá, fazem horta dentro do centro cultural, e a intenção deles, eu ouvi o relato de um deles há pouco tempo, falou, nossa intenção maior, Marcos, não é produção de verduras, ou seja lá do que for, para fornecer. Isso a gente quer também, mas o que a gente mais quer é aproximar os urbanoides da cultura rural, da cultura da produção, de pôr a mão na terra, fazer as pessoas compreenderem como é importante o agricultor, que a gente está tão alienado da base da vida, que a gente não sabe mais para que serve a água, né? Ao ponto da gente cuspir no Tietê, no Pinheiros, e não saber que aquilo é essencial para a nossa vida. E a mesma coisa com a alimentação, etc. Então, criar mecanismos de aproximação do rural e do urbano, da produção da comida, da produção da... A nossa alienação em relação à semente é a coisa mais brutal que existe. O que a gente faz quando a gente come em casa uma melancia, uma laranja? A gente joga no lixo. Semente, que é a origem de toda a vida, é aquilo que a gente cultiva nas nossas crianças, desde pequena, jogar no lixo. Tem gente que vai falar, bom, mas essa semente de melancia, não sei o que, ela já não é viável geneticamente, pouco importa, mas o ato de jogar a semente no lixo me parece de uma brutalidade extrema, que nós passamos desapercebido por eles. Então esse processo de alienação só tem condições de ser rompido se nós tivermos núcleos fomentadores de uma outra cultura. E esses núcleos fomentadores podem ser qualquer uma das instituições onde a gente atua. Mas para isso a gente precisa ter energia, que é a parte mais difícil da conversa, porque muitas vezes a gente entra na depressão, no niilismo, na drogadição, que a gente fala assim, olha, tô fora, tá muito difícil isso tudo. Então, romper com essa depressão, com esse niilismo, buscando força, né? Mesmo que a gente bate a cara, né? O Gabriel Pensador, que acho que é o Gabriel que fala, levando porrada, né? A gente vai levando porrada, chega uma hora que a gente vai para dentro da casca, né? Conseguir outros iguais. Em encontros como esse que vocês estão promovendo aqui no SESC, ou em outras situações de excursão aqui na região, indo ver coisas bonitas e instigantes que estão acontecendo na região, isso nos potencializa minimamente para a gente buscar os outros e construir núcleos de resistência. Tem uma professora da educação, da Faculdade de Educação daqui da UFRJ de São Paulo, que ela fala aqui, a Sônia Krupa, talvez alguns de vocês conheçam, ela fala assim, quando eu chego em reunião de família, eu vejo o pessoal já pensando, está chegando aquela chata da Sônia, né? Porque eu falo sempre de politicamente correto, de ecologicamente correto, e eu vou me sentindo a tal da ecochata, da coisa. Mas ela fala, eu sou uma cunha de resistência dentro da minha família, né? Porque apesar da obviedade, que parece que não tem nada a ver pensar em tomar água num copo que não seja descartável, não tem nada a ver, uma série de... Apesar da gente estar batendo nessa obviedade, as pessoas... Eu me atrapalhei aqui, mas essa cunha de resistência, que é remar na contramão do que está sendo feito, vai aos poucos ganhando musculatura, durabilidade, capacidade de intervenção mais forte. Para isso acontecer, é muito importante que a gente tenha momentos de encontro onde reanima o nosso entusiasmo e a nossa potência de agir. Aí a ideia das redes é repercutir essas coisas, seja eletronicamente, seja por telefone, seja por... A gente sabe que tem mais gente compartilhando do mesmo ideal. Tem um amigo que dizia que os cristãos só conseguiram se tornar uma potência, né, o cristianismo se tornar uma potência na humanidade de hoje, porque aqueles primeiros cristãos, quando eram jogados para os leões e tinham todos os motivos para abandonar a fé deles, eles sabiam que tinham muitos outros compartilhando da mesma convicção. De certa forma, o que a gente precisa fazer com a educomunicação, com as redes e, aí sim, com os conselhos e com os coletivos, é repercutir essa segurança de que dá para caminhar, dá para se juntar com mais gente nessa mesma caminhada. Só que qualificando esse caminhar. Muitas vezes a gente faz isso
de uma forma interminavelmente igual. Né? Porque para não cair na depressão, fala, não importa que o mundo está caindo do lado, eu vou continuar a fazer a horta no fundo do meu quintal. Legal, mas só que se a gente conseguir fazer a horta no fundo do quintal e se aliar com outras pessoas que estão fazendo outras hortas para criar um movimento de fornecimento de produtos orgânicos, produtos agroecológicos e outras questões como respiração e tudo que está, né, no cardápio alternativo, né, no cardápio natureba, isso nos potencializa. Eu tenho uma orientada de uma menina que faz o pós-doutoramento dela, engenheira de produção, aí começou a ir para a área ambiental e hoje o pós-doutoramento dela é na questão da ética animal, da relação com os outros seres. E ela se tornou vegana, ela não consome nada de produtos animais e o desafio que ela se coloca é: Marcos, nós precisamos caminhar para o diálogo com 7 bilhões de humanos para que eles, se não se tornarem veganos, pelo menos consumam menos carne, porque não tem capacidade de suporte nesse planeta para 7 bilhões de carnívoros. À medida em que a Índia e a China começam a consumir mais carne, não sobra nada de floresta amazônica aqui, porque a gente tem que plantar boi em toda a Amazônia para alimentar tantos humanos carnívoros. Imagine o tamanho do desafio da Maria conseguir dialogar com uma cultura hegemonicamente carnívora. A hora que a gente fala para alguém, come uma refeição a menos de carne, epa! Né? Meus pais, quando comiam mais de uma vez por semana carne, ficavam felizes porque estava melhorando de vida, porque tinha 1 dia, 2 dias de carne e tudo. Eu venho dessa cultura, agora eu vou dizer para os meus pais, ou para mim que veio dessa cultura, que não, comer carne não é tão bom para a humanidade, ou não é tão bom individualmente, vamos diminuir. É romper com uma cultura que nós temos que construir uma estratégia. Então ela está dialogando com essa necessidade, a necessidade educadora ambientalista de porta de entrada para esse universo do ambientalismo, para Maria, é o questionamento do consumo excessivo de carne. Para cada um de nós pode ser outras portas de entrada, mas o importante é que a gente saiba que esse universo do ambientalismo e a educação com ele comprometida, ele traz questionamento de um monte de obviedades dessa sociedade. E aí o desafio não é pequeno. Bom, eu andei a falar aqui. Gente, a proposta era que a gente ficasse até 4 horas aqui. Agora são 4h25.